Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Os Primeiros Discípulos. O discípulo de Cristo deve ter em mente a condição de consolidar em seu ser a natureza divina para a vida eterna com Jesus. Nesta lição, estudaremos sobre o que é ser um discípulo de Cristo, a essência e a natureza da chamada divina e a nossa elevada missão cristã. Definição etimológica da palavra discípulo. Originária do latim discípulos, tem como significado aprendiz ou aluno, ou seja, discípulo é aquele que aprende e pratica o seu aprendizado com disciplina. A palavra hebraica talmidim tem como significado discípulos, no viés daqueles que seguem um líder religioso ou uma ideologia. Definição para o cristianismo da palavra discípulo. Para o cristianismo, a palavra discípulo é definida como aquele que segue incondicionalmente a Cristo, demonstrando fé em seus ensinamentos divinos, de modo a alcançar a natureza divina consolidada na vida eterna em Cristo. Características de um discípulo de Cristo. A característica mais marcante de um discípulo de Cristo é que, a partir de sua fé, este renuncia aos seus interesses pessoais e dedica-se de corpo, alma e espírito ao aprendizado e à causa cristã, centrada em fazer discípulos de forma disciplinada, visando o aumento exponencial quantitativo dos cristãos pelo mundo em obediência à grande comissão dada por Cristo. Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 18, ou melhor dizendo, de número 28, versículos 18 ao 20. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Um chamado universal e individual. A chamada de um discípulo apresenta uma vertente geral e outra pessoal, com características peculiares a saber. A chamada universal para a salvação. Deus faz um convite aos pecadores para o estudo, ou melhor dizendo, para o estado de graça e salvação. Por meio da pregação do Evangelho de Cristo, esta é uma chamada então celestial, ela é universal, tem resultados universais nos que se salvam ou nos que se perdem. Essa chamada harmoniza-se com o propósito divino no tocante a cada pessoa, portanto, esta chamada também é de ordem pessoal. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 28 ao 39, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 8, 28 ao 39. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou,
para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A chamada individual para o serviço. Deus também convida alguém para realizar um serviço ou ofício pessoal, como no caso do apostolado, da pregação missionária, do sacerdócio, do ensino ou para alguma outra ocupação específica, sempre com um propósito. A partir de um chamado, a pessoa terá que se expressar e se desenvolver espiritualmente. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 20 a 24, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 20 a 24. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprado. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. A unção concedida pelo Espírito Santo. Do ponto de vista espiritual, a unção significa que a presença permanente do Espírito Santo está com o crente. É uma operação espiritual dada diretamente por Yahvé, que em algumas vezes se materializa pelo derramamento do óleo de azeite sobre o escolhido. Após a chamada individual ao serviço, a unção, que é concedida pelo Espírito Santo, vem a formação de um discípulo. E esta formação é a formatação de um caráter moral, ético, social e espiritual de um ser, de modo a acumular experiências e provisão de meios para bem desempenhar a sua chamada, a sua vocação. Em sua maioria das vezes, esta formação ela dá-se através de uma pessoa referencial, com suas respectivas atitudes e procedimentos, comparados aos valores absolutos de Deus exarados na Bíblia Sagrada. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo,
por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo então que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgada. Portanto, nós estamos aqui a examinar sobre uma sequência que vem a partir de uma chamada. E a partir da chamada universal ou individual, nós temos uma unção concedida pelo Espírito Santo, a formação do discípulo e terminamos então com este processo da chamada individual ou universal com a capacitação do discípulo. A capacitação espiritual não se embasa nas capacidades naturais do homem, nos terrenos físico, moral e intelectual. Esta capacitação de um discípulo se refere às realizações, segundo a vontade de Deus, daquele que foi chamado, ungido e formado para o desempenho de sua vocação. É na capacitação que o chamado de Deus é confirmado perante os olhos das outras pessoas. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor: tenho-me tornado insensato, a isto me constrangeste, eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a estes tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Passemos agora a falar sobre as virtudes de um discípulo chamado Jesus. Se somos discípulos de Cristo, temos que ter a sua mesma essência e virtudes, pois estamos ligados à videira que é Cristo. Dentre estas virtudes, nós podemos então mencionar, em primeiro lugar, que Jesus é um mestre perfeito. Jesus é um mestre perfeito e isto se deve às suas próprias virtudes divinas e humanas, as quais embasaram a sua condição de mestre dos mestres, sendo as virtudes divinas, em sua essência, somente pertencentes a Jesus, e as virtudes humanas, concebidas como resultado do desenvolvimento e das experiências em sua humanidade. Um exemplo desta notável condição de Jesus ser reconhecido como o mestre dos mestres é contemplada no episódio registrado na Bíblia Sagrada, onde um doutor da lei colocou Jesus à prova, porém o chama de mestre. Outro exemplo fascinante é o de Nicodemos, notável mestre da lei que interpela Jesus na calada da noite e quer obter do mestre dos mestres ensinamentos espirituais, reconhecendo como mestre vindo da parte de Deus. Muitos outros episódios registrados na Bíblia Sagrada confirmam o reconhecimento de Jesus por todos como mestre, sem nunca ter frequentado a academia de Hillel ou de Shammai, formadoras dos mestres da lei na época de Jesus, no primeiro século. Dentre estes episódios, nós podemos mencionar os escribas e fariseus, um jovem rico
os discípulos dos fariseus e a classe política dos herodianos, os saduceus, o chefe da sinagoga e seus parentes, os discípulos de Jesus, a multidão, enfim, Jesus, nestes episódios, foi reconhecido como o mestre. Ele era respeitado por todos pela sua notabilidade no conhecimento e na sabedoria. Então vejamos agora algumas virtudes de Jesus como mestre e como discípulo. Em primeiro lugar, Jesus é verdadeiro. Jesus, como mestre perfeito, procedia em sua vida espiritual e social segundo o que ensinava, sendo um exemplo para os seus discentes. A clareza dos ensinos de Jesus, feitas com sinais, prodígios, poder, convicção e autoridade, inspirava nos seus ouvintes a confiança de que o ensino era verdadeiro, consistente e que promovia benesses, sendo Jesus a testemunha viva da praticidade e verdade de seus ensinamentos doutrinários. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 1, versículo 21 a 28, diz assim a palavra do Senhor. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: quem vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade lhe ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Jesus, como discípulo, ele é servo e ao mesmo tempo Senhor. Um mestre não pode ser reconhecido pelo número de alunos que tem, ou pela sua capacidade de ensinar, ou pelo domínio da matéria, ou pela sua metodologia de ensino utilizando de artefatos de mídia. Jesus foi reconhecido como mestre porque antes de ser mestre, é um servidor e veio para servir. Em todo o seu ministério de ensino, Jesus não se autoexaltou, apenas serviu, serviu e serviu. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 20, versículos 25 ao 28, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores, os povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser se tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus ama o ensino. Jamais haverá um ensino de sucesso, vitorioso e de resultados pragmáticos se não houver amor pelo ensino. O mestre deve amar o que faz, sendo o seu ofício um ato permanente da manifestação de sua vocação e de sua chamada. Agregada à sua capacidade de ensinar,
conhecimento e domínio das Escrituras, desejo de crescimento espiritual das pessoas, diligência na preparação e transmissão do conhecimento, cônscio de sua extremada responsabilidade na sua missão diante de Deus e dos homens. Jesus, em seu ministério tríplice de ensinar, pregar e curar, se sentia feliz quando era reconhecido como mestre, porque amava ensinar. E o discípulo deve ter também esta capacidade. O ministério de Jesus e seus primeiros discípulos. Portanto, aqui nós temos 4 virtudes relacionadas à questão de um discípulo chamado Jesus, ou seja, um espelho para quem quer ser discípulo. Primeiro, deve buscar a perfeição. Não somos perfeitos. O ideal de perfeição, de ser perfeito, só teremos no céu. Mas devemos, enquanto estivermos aqui na terra, buscar a perfeição. Em segundo lugar, nós temos que sermos inteiramente verdadeiros em tudo, como discípulos, no ato de ensinar. Ou seja, deve ser servo também do Senhor e amar o ensino. O ministério de Jesus e seus primeiros discípulos. Jesus principia o seu ministério e, por consequência, a sua missão na região da Galileia, ensinando nas sinagogas, sendo glorificado por todos com sua fama, alcançando todos os recantos de sua nação, afluindo então grande multidão de discípulos que precisavam aprender sobre o reino de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, melhor dizendo, no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 4, versículos 14 e 15, diz: Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Logo, havia a necessidade de se formatar uma estrutura organizacional, administrativa, que desse sustentação ao desenvolvimento do ministério de Jesus. Então, Cristo resolve chamar homens para compor o seu quadro de auxiliares. A saber, chamou de forma individual e depois de uma forma coletiva e formal os apóstolos. Os apóstolos foram os homens que guardaram com Cristo uma maior relação de proximidade, convivência no dia a dia, aprendizagem e responsabilidade no ministério. Jesus, depois de uma longa noite de oração, ao amanhecer, chama nominalmente 12 homens que comporiam o núcleo central, administrativo e espiritual de seu ministério, segundo a sua vontade, dando-lhes o título de apóstolos, que significa mensageiros ou enviados. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13, diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias, retirou-se para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12, entre os quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes,
que se tornou traidor. Depois, Jesus chama os 70. O reino de Deus, a salvação em Cristo, precisava ser anunciada às multidões, e frente a este desafio, Jesus chama 70 discípulos para informação de 2 em 2, fossem a todas as cidades, precedendo a visita que o mestre faria a cada cidade, de modo a anunciarem o Evangelho de Cristo, realizassem curas e expulsassem os demônios e etc. Jesus escolhia seus colaboradores da forma mais singela e basicamente deu as mesmas instruções tanto aos apóstolos como para os 70, como parte de um treinamento preliminar para o exercício missionário deles nas aldeias e cidades. Lucas, capítulo 10, versículos 1 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para os que precedessem cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador de seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, ali vos receberem, comei o que vos for oferecido. Curai os enfermos, que nela houver, anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai. Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Nossa missão como discípulos. O ministério tríplice de Jesus se compõe do ensino, da pregação, da palavra de Deus e da cura de enfermidades. Porém, a missão nobre da igreja é a grande comissão exarada, em Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, que consiste em fazer discípulos de todas as nações, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensiná-los por meio do ensino propriamente dito e da pregação da palavra, de modo que todos venham a praticar a vontade de Deus. Como servos de Deus, devemos sempre nos colocar nas mãos do Senhor, para que Ele nos molde segundo a sua vontade. Concluindo a nossa aula, sejamos sempre fiéis a Deus, pedindo a sua misericórdia, tendo em vista a nossa condição de pecadores. Que o Senhor seja o nosso oleiro, quebrando o vaso quando deve ser quebrado, para reedificá-lo segundo o seu projeto original. Pois, afinal de contas, somos cacos de barro, entre outros cacos de barro. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.